Boa noite, senhoras e senhores. O show já começou. A sessão que analisa o impeachment da presidente Dilma já dura mais de 12 horas na Câmara e pode se prolongar até a madrugada. A política virou espetáculo, que o Brasil acompanha dividido por um muro. Aliás, lá em Brasília, por uma cerca. O show vai chegar ao seu ápice no domingo. Será televisionado para todo o país, mas ainda não dá para saber se o enredo é um drama, se é uma comédia. A gente sabe que se trata de um momento histórico e muito sério. Se passar pela Câmara dos Deputados, o processo vai precisar de uma maioria simples no Senado, para que, então, a presidente Dilma seja afastada por 180 dias. Por isso, hoje, eu vou conversar com dois senadores. Cássio Cunha Lima, o líder do PSDB no Senado, e Vanessa Graziotin, líder do PCdoB no Senado. E hoje quem me acompanha no estúdio é o João Paulo Vergueiro, João Paulo JP. Tudo bem? Tudo bem, muito boa noite para você, Mariana. É um prazer participar do programa e eu convido a todos a participarem conosco. É só entrar lá no hashtag Mariana Godoy Entrevista, deixa lá o seu comentário, a sua pergunta, a sua mensagem, que a gente vai repassar aos senadores. Mariana? No Twitter, no Facebook, faça o seu tweet com a hashtag e a gente coloca no ar e faz as perguntas aqui também ao vivo. E o JP está com a gente hoje porque o Mauro Taliaferri acompanha a sessão na Câmara. E é para lá que a gente vai ao vivo. Mauro, ainda tem muita gente falando aí? Olá, Mariana, boa noite a todos. Bastante gente falando, porque essa sessão vai entrar pela madrugada. Já temos aí 14 horas de sessão ininterrupta. O que está acontecendo é o seguinte, 25 partidos foram escolhidos para se pronunciar aqui na Câmara dos Deputados. E cada partido tem 1 hora de direito à tribuna aqui. Então, esses discursos são grandes e, portanto, são 25 horas de discurso. Isso aqui vai durar até a madrugada. Assim como a sessão de amanhã também vai durar até a madrugada. Só para amanhã já tem 249 deputados inscritos para votar e depois no domingo acontece, enfim, a votação que deve acontecer no começo da noite. O resultado deve sair até o final da noite de domingo. Nesse momento, por exemplo, quem discursa aqui é a deputada professora Dorinha Rezende, ela é do Democratas de Tocantins. Hoje, Mariana, a gente percebeu aqui uma mudança no humor, principalmente dos governistas. Está acontecendo uma forte negociação de bastidores envolvendo governadores, ministros e principalmente o ex-presidente Lula, no convencimento a deputados para ou votar contra o impeachment ou para se ausentarem da sessão, não participarem da sessão. O que eles argumentam, além de oferecer cargos no governo Dilma ou também propostas de emendas parlamentares, o que os governistas estão argumentando é de tentar incutir um certo temor nesses deputados do que seria um eventual governo Temer e com a aliança do vice-presidente Michel Temer com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que passa a ser o segundo nome, num caso de impeachment, o Eduardo Cunha passaria a ser um segundo nome na sucessão presidencial. O governo trabalha muito tentando impor esse temor nos deputados. Por exemplo, foi a primeira vez que o governo, várias vezes ao longo do dia, saiu com declarações otimistas. O deputado Valdir Maranhão, por exemplo, que é do PP, diz que consegue conquistar 12 votos do PP, mesmo o Partido Progressista tendo fechado questão hoje contra o governo, a favor do impeachment. Também o deputado Silvio Costa, que é do PTdoB, saiu declarando abertamente que o governo tem os 172 votos necessários para barrar o impeachment e está trabalhando com 36 deputados que ainda estão indecisos. Eu conversei com um deputado muito próximo ao presidente Lula, ele já trabalha, por exemplo, com a possibilidade de, na segunda-feira, o ex-presidente Lula já assumir um papel importantíssimo dentro do governo Dilma, um papel de protagonismo, mesmo que seja trabalhando nos bastidores. Então, hoje foi um dia de uma mudança de humor muito grande nos governistas. Já em relação a quem apoia o impeachment, o pessoal divulgou um número de 367 deputados a favor do impeachment que teriam se comprometido a votar pelo impeachment. 367. São 25 votos a mais que os 342 necessários para aprovar o impeachment. Mas mesmo assim,
O pessoal da oposição diz o seguinte: essa margem de 25 votos a favor do impeachment ainda é uma margem perigosa e é preciso trabalhar o tempo todo para que esses deputados não mudem de ideia. Portanto, Mariana, o plenário nesse momento está até um pouco vazio, porque já passam das 11 da noite. Mas nos bastidores o trabalho continua e não vai parar até a hora dessa votação no domingo. Mariana. Obrigada, Mauro. Bom, como dizem os caras que gostam de futebol, né? O jogo só acaba quando termina. Não sei quem disse isso, se você souber pode mandar a resposta, mas parece que é assim que está vivendo a Câmara agora, né? Vão lutar até o último minuto do domingo. Deixa eu chamar os meus convidados, o senador Cássio Cunha Lima, a senadora Vanessa Graziotin, por favor. Obrigada. Caiu aqui. Meu coisa já caiu. Essa frase acho que era do Chacrinha. Que o espetáculo só acaba quando termina. Por favor, Vanessa, senador Cássio Cunha Lima. Aqui fica no banco. Brasília está fervendo, por isso eu agradeço muito aos dois por terem vindo, porque eu imagino que vocês devam chegar aqui em São Paulo, participam do programa, mas vão voltar para lá depois. Amanhã cedo. No final de semana, mesmo no final de semana. Claro, amanhã cedo. O senhor também? Também. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Querem dar uma boa noite especial para quem está em casa? Fiquem à vontade, porque hoje vocês dois vão tirar as dúvidas da população a respeito do que acontece com esse processo se passar na Câmara e for para o Senado. Algumas pessoas costumam, inclusive, dizer: mas vocês estão se antecipando. Não. Como estamos falando de política, e política é uma coisa que define o futuro do país, é bom mesmo que a gente possa antecipar algumas coisas. Então, eu gostaria de saber do senador Cássio Cunha Lima. O senhor acredita que passe na Câmara até o domingo, na votação de domingo, o pedido de impeachment da presidente Dilma? Acredito, e o que acabamos de ver na reportagem é o último suspiro. É o desespero derradeiro de um governo que transformou cargos, ministérios, num verdadeiro balcão de negócio. É uma vergonha o que está acontecendo. E isso tem um repúdio da população brasileira, porque foi exatamente esse método e essa prática patrimonialista, clientelista, de aparelhamento do Estado que trouxe o Brasil a viver, como vive hoje, a maior crise da sua história. A economia destruída, as pessoas abandonadas. Eu venho de uma região no Nordeste, na Paraíba, onde cidades inteiras, Mariana, a população inteira já foi contaminada ou por dengue, ou por zika, ou por chikungunya, e agora é H1N1, tuberculose. O governo não tem capacidade de comprar um fumacê. As pessoas estão entregues à própria sorte, entregues ao próprio destino, morrendo, sentindo dores físicas. E o senhor acredita que o pedido passe na Câmara? Passa porque ele tem, primeiro, fundamentação legal, previsto na Constituição, previsto na Lei 1079 de 50, respaldado pelo Supremo, que voltou a decidir sobre o impeachment ontem, e com apoio maciço da população brasileira. Então, a Câmara, mais uma vez, na hora H, não vai faltar com o povo brasileiro. É uma característica do nosso Congresso. Na hora H, na hora decisiva, o Congresso não falta ao povo brasileiro. Vanessa Graziotin tem uma opinião diferente, senadora? Claro, completamente diferente e muito mais otimista do que a do senador Cássio Cunha Lima. Eu acho que a matéria ela deixou claro que o humor hoje mudou muito. Agora, veja a dificuldade que nós que somos contra o golpe, porque nós não estamos tratando de um impeachment. Nós estamos tratando de um processo que pode ser perfeitamente caracterizado como golpe. Mas um golpe que tenha participação, ou pelo menos o envolvimento do próprio STF, porque o STF está julgando algumas coisas também. O STF ele não entra no mérito. Inclusive, a própria decisão que ele tomou ontem foi em relação ao encaminhamento da matéria, porque o impeachment é um instrumento legal. Aliás, um instrumento previsto na Constituição da República, no seu artigo 85. Entretanto, a gente diz que é um golpe por quê? Porque não há o crime caracterizado. Aí o senador Cássio Cunha Lima falou da economia, que está aos frangalhos, que o país vive uma crise. É óbvio que o país vive uma crise. Aliás, eu acho até que o Fernando Henrique Cardoso não conseguiu eleger o seu sucessor porque a crise econômica vivida naquele momento era muito pior do que agora. Quem não lembra dos apagões que o Brasil inteiro enfrentou, não é? Então, não tem nada a ver com a crise econômica. A crise econômica que nós estamos vivendo, o mundo inteiro vive. Aliás, países da Europa, que são muito mais avançados do que o Brasil, chegaram a conviver com índices de 25% de desemprego.
Nós não chegamos ainda aos 2 dígitos. Então, é óbvio que a gente vive um efeito de uma crise do capitalismo que é internacional. Mas a diferença do Brasil para outros países é que a oposição, ela vive, ela alimenta essa crise, a crise econômica, construindo uma crise política. Desde a hora que saiu o resultado das eleições de 2014. A presidente ainda não teve condições de governar nesse seu segundo mandato. Então, eles defendem a tese do quanto pior, melhor. Mas, olha, Mariana, eu quero voltar ali... A senhora acha que não passa na Câmara? Câmara? Não, eu acho que não passa. Eu quero voltar a isso. Porque por que a tua reportagem mostrou que mudou o humor? Porque se você abrir todos os jornais de hoje, o impeachment já passou. O impeachment já está materializado e não é isso. Então, a gente está vivendo esse clima, né? E muitas pessoas, se a gente anda na rua, é óbvio, porque a presidente Dilma, até por conta da crise econômica, por conta de todas essas revelações de corrupção, é óbvio que ela, por ser a mandatária maior do país, que ela sofre naturalmente, é a pessoa que é mais impactada com isso tudo. Então, as pessoas dizem, eu acho que ela tem que sair porque é muita roubalheira, porque a gente vive uma crise econômica grave, mas não é esse o processo. Bom, de qualquer maneira, esse julgamento também é político. Mas veja, mas ontem, quando o Supremo julgou não sei se era o mandato de segurança da AGU, Advocacia Geral da União, sim, o Supremo não concordou em anular o processo, porque ele está analisando apenas o processo, não o mérito. Mas ele disse claramente, no julgamento, porque quem faz o julgamento é o Senado Federal. Não é a Sim. Câmara dos Deputados que faz o julgamento. Então, daqui a pouquinho, a gente vai saber o que vai acontecer. A Câmara só faz a admissibilidade. E ele disse, vocês só podem analisar os 2 pontos. Então, é o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo para já voltar com a senadora Vanessa e o senador Cássio Cunha Lima, porque eles vão dizer, se passar esse processo na Câmara, o que vai acontecer no Senado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olá, muito boa noite. Voltamos ao vivo. Obrigada pela sua participação, pelo carinho da sua audiência. JP daqui a pouquinho com os tweets que vocês mandam usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. A minha pergunta agora para o senador Cássio Cunha Lima, que acredita que o processo de impeachment da presidente Dilma passe na Câmara. Em quanto tempo o Senado daria andamento a esse processo se passar agora no domingo? Para fazer um bom debate e esclarecer o telespectador de forma muito clara, comentar um pouco o que a senadora Vanessa disse no bloco anterior. O crime de responsabilidade foi praticado, sim. É um crime muito específico, previsto na Constituição, e que tem como pena apenas a cassação e a inegibilidade por 8 anos. Não se está falando de probidade, de honestidade, nada disso. Ela cometeu o crime em fazer decretos de suplementação sem autorização do Poder Legislativo. Mas aí o Temer também assinou esses decretos. Como ficaria o vice? 14 governadores. Cada dia com sua agonia. Aí nós vamos discutir isso. E principalmente com o que se chamou de pedaladas fiscais, que nada mais é do que um empréstimo bancário ilegal de mais de 50 bilhões de reais, que na prática se transformou em quê? Em desemprego, em inflação, em colapso na economia, nesse caos da saúde que eu comentei. Então, o processo vai ser aprovado, tenho certeza, porque, eu repito, o Congresso Nacional, na hora H, nunca faltou ao povo brasileiro. O Miguel Reale diz, qual crime é mais grave? Botar dinheiro no bolso ou destruir a economia de um país? Isso, destruiu. E foi destruído de forma... E o pior, Mariana, é que tudo isso era do conhecimento da presidente Dilma. Então, mas ela está sendo julgada por um processo que está sendo conduzido por uma pessoa que tem dinheiro em conta da Suíça. E o senhor não acha que o fato do Cunha coordenar o trabalho da Câmara, ou de não ter saído, ou de estar com processo no STF, ou de ser réu por corrupção, enfraquece um pouco a imagem de moralidade que se tenta passar? Não vamos confundir a carta com o carteiro. São coisas distintas. Depois da cassação ou do impeachment da presidente Dilma, tenho certeza que ou a Câmara afasta o deputado Eduardo Cunha ou o Supremo afastará. Mas depois que já conseguiram o que querem, você acha que... O que não tem é legitimidade você dizer o seguinte, olha, o Cunha, que preside a instituição, que não é só ele, são 513 deputados, vai julgar no próximo domingo com base nas provas, e as provas existem. Mas, espera aí, a Câmara não podia ter fazer esse processo independentemente da imagem do presidente? Não, o que a Câmara podia ter feito e falhou era já ter afastado, concluído o processo no Conselho de Ética. E aí ele vem manobrando de forma visível, sim. E haverá de se tomar uma providência para evitar a cassação. Mas uma coisa não anula a outra, é importante deixar isso claro, porque os crimes praticados pela presidente Dilma
tem interferido na vida de todos vocês. A vida de todos vocês pioraram por esses empréstimos que foram feitos ilegais, e isso não pode ficar impune. Essa que é a questão que está em jogo. O que é que acontecerá para responder agora a pergunta? Aprovado o impeachment no domingo, na segunda-feira a Câmara comunica ao Senado, na sessão da terça-feira será lido a autorização e na mesma terça-feira se instala uma comissão para julgar também no Senado a admissibilidade do processo. Precisa de metade dos votos. Maioria simples. 41 senadores. Hoje nós temos, com segurança absoluta, no mínimo 45 senadores para assegurar a abertura do processo no Senado. Portanto, será aberto o processo no Senado. A partir daí, 10 sessões, melhor dizendo, 10 dias úteis, perfeito, 10 dias úteis, o que projeta para que no dia 11 ou 12 de maio, o plenário do Senado, por maioria simples, vai afastar a presidente Dilma do mandato por pelo menos 180 dias. 11 ou 12 de maio, ela ficaria afastada por 6 meses. Ela fica afastada por 6 meses para até 6 meses. Até 6 meses. Aí você vai ter o julgamento do mérito, ou seja, aí você vai ter que ter o respeito ao devido processo legal, você tem que estabelecer o contraditório, a ampla defesa, para que possamos produzir provas, trazer testemunhas. Então, você tem um processo que é presidido, inclusive, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O impeachment, Mariana, é um processo doloroso, ele é traumático, não tem como não ser. E ele é tão complexo e tão diferenciado que é a única vez que a Constituição prevê que o presidente de um poder passa a presidir outro procedimento em outro poder. O prazo que o senhor acha, então, vai ser 11 ou 12 de maio? Para que haja o afastamento. Aí você vai ter o julgamento. Se em até 6 meses o julgamento não for concluído, a presidente Dilma volta ao cargo e o julgamento prossegue. No caso do impeachment do Collor, esse processo durou 3 meses. E ali havia um imenso consenso. Mas ele renunciou também quando passou na Câmara. Dia antes, um dia não. O Collor renunciou quando foi ser julgado no plenário do Senado. No plenário do Senado. Então, antes de abrir o julgamento do mérito, ele mandou a carta renúncia. Mas durante 3 meses, o Itamar Franco foi presidente em exercício. Então, no dia 11, 12 de maio, confirmado o afastamento, o Michel Temer, o vice-presidente, não se torna presidente da República, ele será vice-presidente em exercício. E aí se espera 6 meses para que esse julgamento seja concluído. Eu estimo que em 4, 5 meses estará concluído. Vamos ouvir a senadora, que acha que não passa na Câmara, mas se passar, o que deve acontecer no Senado? Eu tenho muita confiança que domingo a gente encerre esse capítulo e a gente possa virar a página. Mas de que maneira a presidente Dilma teria condições de governar se ela mal consegue 172 votos? Mas aí, de que maneira governaria Michel Temer tendo como vice Eduardo Cunha? Eu quero começar por aí. Eu acho que é preciso que a população tenha claro que esse impeachment só está saindo por conta de um acordo que fizeram com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A oposição toda fez um acordo com Eduardo Cunha e ele Qual o benefício para ele? Ele não será cassado. Ele não será cassado. Inclusive, as mudanças no Conselho de Ética, elas já foram promovidas. Diferente do processo de impeachment, que independia do resultado da comissão, iria plenário de qualquer forma. Na comissão de ética para cassação de deputado, não. Se rejeitar na comissão, não vai nem ao plenário. Então, esse é o jogo, está jogado. Então, a Câmara realmente, a oposição realmente precisa de Eduardo Cunha à frente desse processo. Está utilizando e fez acordo com ele. Isso toda a imprensa já está trabalhando de forma aberta, porque até então a única pessoa que tinha falado sobre isso era o Paulinho da Força Sindical, que fez uma gravação dizendo o seguinte: olha, a oposição é que só dá trabalho, quem está nos ajudando no impeachment é Eduardo Cunha, que virou o herói do impeachment. Ciro Gomes também disse isso aqui pra gente. Essa pessoa sob quem paira não só denúncias graves, mas provas robustas que todo dia é mostrado, contas na Suíça, que ele não diz que é dono, ele diz que é usufrutuário, não importa, o dinheiro é dele, não é? Então é essa pessoa que está dirigindo. E eu lhe digo, Mariana, se a presidente Dilma, ela que foi eleita com 54 milhões de votos, não tiver condições de seguir fazendo um pacto nacional, é o Michel Temer com Eduardo Cunha. E, aliás, eu acho que é preciso a população saber que o crime que aqui se fala, primeiro, nunca foi considerado crime por parte do Tribunal de Contas da União. Nunca.
não é prático. Inclusive, o próprio senador Cássio Cunha Lima, num debate que nós tivemos lá, e a gente tem um debate, apesar de muito divergente, mas sempre um debate muito fraterno, em alto nível. E foi o próprio senador que disse, não, pedalada, Fernando Henrique fez também, eu até acho que não, mas aí foi para os créditos suplementares, não é? Então, veja, pedalada não é apenas um arranjo contábil que governadores, o Fernando Henrique fez, a presidente Dilma fez, todos fizeram. A gente não precisa nem discutir o mérito da pedalada, porque a gente já fez isso bastante aqui, e tem sempre os dois lados. E não é empréstimo, é um contrato de prestação de serviço. Não é nem isso, mas, de qualquer maneira, se a presidente Dilma assinou, o vice Michel Temer também assinou quando estava em exercício. E a comissão dele será formada. A comissão dele, o Supremo Tribunal mandou que formasse, porque pelo presidente da Casa, a comissão contra o Michel Temer não existiria, mas o Supremo já determinou. Forme-se a comissão de impeachment de Michel Temer. Eles se protegem? Ele se protege, não tenho dúvida nenhuma, ele se protege, ele encaminha o que quer a oposição, o que quer parte do PMDB, o Eduardo Cunha, em troco de quê? Da sua própria proteção. E qual é o objetivo de Eduardo Cunha? Cumprir o seu mandato como deputado federal sem sofrer cassação. Eu também acredito que logo mais o Supremo deverá tomar uma medida, porque não é possível. O senador Delcídio do Amaral, em pleno exercício no Senado, ele foi preso. E por que não prendem Eduardo Cunha, que tem uma ficha corrida muito maior? Por que não prendem? E ele que, inclusive... Aliás, o Delcídio do Amaral fez uma delação e mencionou, inclusive, o nome do vice-presidente Temer também. Essa questão que a senadora Vanessa trata da aliança da oposição com Eduardo Cunha, isso não é verdadeiro. O PSDB votou contra Eduardo Cunha. Se o Temer virar presidente, o PSDB vai seguir que linha? O inferno do Brasil vai ser pior. Vai ser pior. Senão fica... Vai ser oposição ou vai ser o governo? Deixa eu só tentar fazer um esclarecimento sobre isso, senão vai ficar provado mais uma vez que as mulheres falam mais do que os homens. Mas a gente fala, talvez, eu acho que sim. Não vai ficar provado mais uma vez que as mulheres falam mais do que os homens. Eu estou sendo educado em ouvi-la, claro, mas só para não ficar sem resposta, porque senão depois lá fora eu sou cobrado. Não votamos em Eduardo Cunha, queremos a cassação dele, pedimos já a renúncia dele em vários momentos. Ponto. Agora, ela fala do Eduardo Cunha, mas não tem, por exemplo, nenhum constrangimento em coabitar o mesmo governo com Paulo Maluf, por exemplo. O Paulo Maluf agora já está para o lado do Eduardo Cunha. Paulo Maluf já está para o lado do Eduardo Cunha. Na posse de ministros, recentemente do Palácio do Planalto, quem estava no Palácio do Planalto era Paulo Maluf. Então, é dois pesos, duas medidas. Oportunismo puro no sentido de, não, fulano não presta, mas fulano presta porque me apoia. O que nós queremos do PSDB, nesse instante, é que as investigações da Lava Jato prossigam, que todos sejam punidos, que possam ter direito de defesa, sem pré-julgamento. Agora, é uma oportunidade, Mariana, fantástica para que o Brasil, dessa profunda crise, saia mais forte. É a maior crise da história do país. E temos que ter cidadania brasileira, amor pelo país, para deixar de fazer o joguete político habitual e fazer com que a gente possa tirar disso uma lição importante e amadurecer como democracia. Não vai ser com jogo de palavra, com incoerência, porque Eduardo Cunha não presta, mas Maluf presta. Continuar. O senhor disse que apoia a Lava Jato. Claro. A Lava Jato surgiu e ganhou notoriedade durante o governo Dilma e com o ministro Cardoso, à frente do Ministério da Justiça. O senhor acredita que num governo Temer, com mudanças ministeriais e com talvez alguns, não sei que tipo de acordos ou promessas ele tenha que fazer para juntar o Ministério, a Lava Jato não corra riscos? Não, claro que não. Claro que corre. Claro que não. Claro que sim. Quer dizer, o que vocês estão achando é que o juiz Sérgio Moro vai ceder à pressão política de quem quer que seja. O Ministério Público Federal... O juiz Sérgio Moro já trabalhou no caso chamado Banestado, que já foi abafado há muito tempo, o senador Requião. Mas esse era vive outro tentando Brasil. trazer isso de era volta. Outro Brasil. O Brasil está mudando, Mariana. Ai, que tem uma bom que o senhor vê isso, que o Brasil está melhorando. Está reconhecendo claro que o presidente Lula e a presidente Dilma ajudaram muito para essa mudança. Aliás, foi o procurador-chefe da Lava Jato, viu, senador Cássio? Foi o procurador-chefe da Lava Jato quem disse. Ele disse textualmente, tenho que reconhecer, e olha que é ele que manda prender junto com o juiz e tudo mais. Eles têm que reconhecer que nesse governo nunca nós sofremos nenhum constrangimento para seguir as investigações, o que não acontecia no governo anterior. A Constituição é de 88, o Fernando Henrique não era assim, não. O senhor falou da percepção que o público tem. Essas instituições, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal, não estão
abertas à pressão política. Isso é um engano. Como não? Claro que não. Você imagina que vai E ter a nomeação dos intervenção. diretores e das pessoas que mandam? Intervenção na ação do juiz Sérgio Moro, a essa altura do campeonato, nem ele permitirá, claro que nem permitirá, nem a sociedade brasileira vai tolerar. Pela sociedade, eu posso até dizer que não mesmo. Eu não conheço o Sérgio Moro. Eu não fui pra rua, tá, gente? De jeito nenhum, mas dessa vez eu vou, se melarem a Lava Jato. Nunca tive com o doutor Sérgio Moro, não conheço. Mas pelos procedimentos que ele vem adotando, é pouco provável imaginar que você possa tentar desqualificar o trabalho dele e fazer um discurso que não bate com a realidade. Essas instituições funcionam porque estão protegidas pela Constituição. A Constituição que o PT se recusou a assinar. Mas já não tem alguma coisa no Congresso para modificar as delações? Mariana, tentar fazer com que Mariana, a gente lembra essa semana, um dos fatos importantes dessa semana, enquanto a comissão da Câmara se reunia para votar o relatório do deputado Jovair Arantes, o vice-presidente Michel Temer disse que vazou sem querer uma fala de quase 14 minutos dele. Ora, um momento delicado para o que passa a nação, ele na situação dele vai vazar, então eu acho que faltou um pouquinho mais de segurança dele divulgar, seria mais honesto da parte dele, mais respeitoso para com a população se ele tivesse divulgado diretamente, sem dizer que vazou, sem querer e tal. Ele fala 14 minutos, ele fala impacto nacional, ele fala nisso e aquilo. Aliás, ele precisa falar mais o que é a ponte para o futuro, que é o programa que ele quer implementar, que é o programa do retrocesso completo, sobretudo em relação aos direitos... Mas ele não fala de um detalhe. A corrupção. Ele não fala uma horinha, um minuto sequer na corrupção. Então, não tenho dúvida que o que está em curso no Brasil é uma tentativa de construir um novo ambiente. Qual? O ambiente da paz, o ambiente de todos se voltarem para acabar com a crise econômica e para a Lava Jato. Um caso muito emblemático que aconteceu na Itália, chamado caso Mãos Limpas. Na Itália, houve um momento em que algumas atitudes dos juízes foram questionadas, a legalidade de algumas gravações feitas sem autorização. A operação acabou recrudescendo, acabou voltando. Muita gente foi solta depois, deu um novo ânimo para os italianos, mas depois o juiz foi assassinado, o promotor acabou fundando um partido político, entrou na vida política, mas a corrupção não acabou na Itália. O senhor vê o risco disso acontecer aqui no Brasil, da gente continuar nesse ambiente de corrupção, de toma lá da cá? Mariana, eu acho que a corrupção existe desde que o mundo é mundo. Essa que é a verdade. A mudança que o Brasil está experimentando agora é o fim da impunidade. Eu acho que essa é a grande mudança e as pessoas estão acreditando nisso. Quem cometer seus crimes deve responder por eles. Na Operação Mãos Limpas, na Itália, foram mais de 4.000 pessoas presas. Então, voltando a esse tema da pressão, nós vamos soltar um documento, nós, PSDB, nos próximos dias, com os nossos valores, com os nossos princípios, para o apoio que será dado ao Brasil. Nós estaremos sempre apoiando o país Brasil. de apoio à Lava Jato. Se não passar, sim. Esse apoio vale para a presidente Dilma, se ela quiser conversar com todo mundo? Ela perdeu a chance. Ela perdeu a chance porque ela simplesmente sempre teve uma postura de muita agressividade. Ao tempo em que ela estendia uma mão, ela batia na cara com a outra. E ela se mostra absolutamente inepta para o diálogo, na imposição. Ela vai ser impedida no próximo domingo. Não é nada, Cássio. A gente vai esperar, faltam pouco mais de 48 horas, a gente vai ver o resultado. E a presidente Dilma, ela se mostra absolutamente incapaz. Ela se mostra incapacitada de gerenciar. Não tem mais ela, governo, de qualquer maneira, não é mais ela presidente do até Brasil. já recuou e ofereceu para o presidente Lula, esse papel de negociar. Talvez por inabilidade mesmo. Ela já não governa o Brasil há muito tempo. Há muito pela tempo que não tem governo. Porque, veja, por que eles falam muito nessa crise aí, olham para as pessoas, a sua vida está mal, por isso que a presidente tem que sair. Mas o processo que ela responde, eu repito, não é por causa da crise econômica, não é a saída dela, foi um crime de responsabilidade, não passe de mágica, vai melhorar. Um crime de responsabilidade, então o Alckmin vai ter que sair, 14 governadores, inclusive o senador Lindbergh, um dia debatendo com Vossa Excelência, disse que o senhor também abriu créditos e fez uma série de questões. Absolutamente da lei. Ou seja, a jurisprudência e no processo, tudo isso está dito. Aliás, é o relator que diz, é o Jovair Arantes que escreve, que escreve lá no relatório dele o seguinte, que há uma dúvida se de fato isso é empréstimo ou não, mas
Na dúvida, aprove. Até diz, acho que não é empréstimo, acho que não é operação de crédito, mas na dúvida, aprove. Dúvida pura e absoluta porque do Senado, lá é o julga. Senado É que isso julga. mesmo. Então, na dúvida, Assim ele mesmo até funciona. acha que Como não é é. que a senhora sente o Então, clima não no Senado caracterize- para esse julgamento? Não caracteriza o crime, não caracteriza. Então, acho que a gente tem que parar de enganar o povo, dizer, olha, a vida de vocês está falou de mal, enganar o povo? a vida de vocês está mal, então, para melhorar, a Dilma tem que sair. Então, a pergunta, olha a resposta que você recebeu, a pergunta, domingo nós vamos decidir. Se a oposição ganhar, a presidente Dilma vai responder um processo no Senado Federal. Mas se ela não ganhar, se ela ganhar, ela continua presidente da República, ele para. O PSDB tem que estender a mão. O PSDB tem que PSDB ajudar a pode sair da estender a mão? crise. Só para você, ela falou... Então, olha, o inferno vai ser pior com o Temer, porque é Temer e Cunha. Já pensou? O Temer vai ficar impedido de viajar para qualquer país do mundo representar o Brasil. Por quê? Porque se ele sair, quem vai assumir no lugar dele? Eduardo Cunha. A Vanessa disse, tem que parar de enganar o povo. Quem é que enganou o povo brasileiro? O povo Na nem campanha sabe eleitoral? pelo que ela está Dilma respondendo Rousseff o crime. enganou, mentiu para o povo de forma descarada, de maneira proposital, de caso pensado, porque ela já conhecia a real situação da economia, enganou a nossa Bom, população. se ela não conhecia, certamente aquela gerente do Santander Mas conhecia. ela conhecia, fez os empréstimos ilegais chamados de pedaladas que provocaram todo esse sofrimento que vocês estão tendo hoje. E isso é crime de responsabilidade. E aí, quanto à mão estendida, quando acabou a eleição, Mariana, o primeiro gesto que Aécio Neves teve foi ligar para a presidente Dilma, cumprimentando-a E o pela segundo vitória. gesto qual foi? Entrar no TSE pedindo a cassação do mandato. O telespectador já percebeu, quando eu estou construindo respondendo, ela vai e interrompe. Mas, né? Cássio, Deixa eu tentar o primeiro falar. gesto foi ligar no telefonema, o segundo Ligou foi entrar no TSE para caçar, pedir que fosse cassado E se não passar o mandato. impeachment, aproveitar o mandato, o tema, me escute só por um pouquinho. Claro. Né? Ainda tem as ações do TSE. As ações do TSE. É um rosário As de ações crimes do tão TSE grandes são o que são... seguinte: Tribunal Superior Eleitoral. Se essas ações no TSE forem para frente e a chapa for cassada, daí saem Dilma e o vice Michel Temer. Para Marina Silva, essa seria uma solução mais... Mas não é só a presidente Dilma que tem ação, responde por ação no TSE. O candidato Aécio também, pelas mesmas razões, responde a uma ação. Então, eu repito o que eu digo. Ele diz assim, demos um gesto. Não é verdade. Telefonar, Olha, palavras o vento leva. As ações é que ficam, é que valem. Então, não adianta nada ligar para se solidarizar numa noite e no dia seguinte abrir a porta do TSE e impetrar uma ação para que a presidente Dilma seja cassada. Bom, ou seja, de qualquer eles não maneira, aceitaram. a situação está muito complicada, está muito difícil. Quem vai resolver? Primeiro é a Câmara dos Deputados, lá em Brasília. A gente volta para lá agora com o Mauro Taliaferri. Mauro, quem está discursando agora? Mariana, continua a maratona de discursos. Nesse momento é o deputado Ronaldo Martins, ele é do PRB do Ceará. Está fazendo seu discurso aqui. E a sessão, como a gente tinha falado, não tem a menor previsão de encerramento. Inclusive, ela pode se emendar com a sessão de amanhã e os discursos continuarem e emendar com a sessão de domingo também, até que aconteça a votação. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, mais ou menos dentro do tema que estava sendo discutido pelos dois senadores, fazer uma pergunta para ambos. O que acontece nesse país na segunda-feira, passando ou não passando o impeachment aqui na Câmara dos Deputados? Deixa eu dar dois exemplos aqui de situações a serem definidas. Já na próxima semana, no dia 20 de abril, o Supremo Tribunal Federal decide se o ex-presidente Lula pode assumir ou não a Casa Civil. Uma questão bastante complicada e bastante sensível. No dia 22 de abril, a presidente Dilma teria que ir aos Estados Unidos para a cerimônia de assinatura do Acordo de Paris, aquele acordo que fala sobre o aquecimento global. Imagina a presidente Dilma tendo o processo de impeachment autorizado aqui na Câmara dos Deputados, se deslocando para os Estados Unidos e deixando a presidência da República nessa situação com o vice Michel Temer. Eu queria saber o que vai acontecer na segunda-feira nesse país, passando ou não passando a autorização para o processo de impeachment aqui na Câmara. Senador Cássio. Não passando o impeachment. Caos completo. Essa economia vai se destroçar. A economia. A economia que já está destroçada porque todo o mercado
toda a expectativa é que possamos ter uma O mudança. plano que o Temer tem, a Dilma não pode fazer? E criar... Não, porque falta credibilidade, porque ela mentiu demais, ela enganou demais. A palavra dela é um risco na água, ela enganou um país inteiro. Se não passar, caos total. Um governo atolado em corrupção. E se passar? Um governo que, ao contrário de apontar soluções para os problemas, tenta apontar culpados para os problemas. E olhando para trás sempre, né? Então, se não passar, pobre do Brasil, triste do país, porque a situação vai se agravar ainda mais. Passando o impeachment, nós veremos uma bolsa reagindo, nós teremos uma cotação de dólar caindo, uma expectativa de retomada de investimentos e um campo propício para que possamos fazer algumas mudanças que são importantes para fazer com que o Brasil volte a crescer. E para voltar a crescer tem que ter investimento. Eu acho que o Brasil, Mariana, nesse instante tem 2 grandes desafios. Primeiro é o ajuste fiscal, que não pode ser um objetivo em si mesmo, mas tem que diminuir o tamanho do Estado, tem que ter um Estado que planeje melhor, que gaste menos. Não pode continuar com 40 ministérios, com esse aparelhamento. Então, Nem me fale. Essa reafirmação de um Estado menor, mais eficiente, planejado e que não sugue tanto da sociedade. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é quem trabalha, quem paga imposto. E não dá mais para ficar pagando imposto para um Estado que é corrupto, que presta péssimos serviços, que não entrega serviços com mínimo de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos melhorar a produtividade da economia brasileira. Melhorar a nossa competição. Tem um gráfico muito interessante entre a nossa realidade e a da Coreia do Sul. À medida em que a escolaridade do povo coreano foi crescendo, cresceu junto a produtividade da economia da Coreia. No Brasil, graças a Deus, cresceu um pouco a escolaridade da nossa população, mas a produtividade da nossa economia continua no mesmo padrão. Educação no país é um problema sério. Do jeito que a gente faz nos nossos celulares, que a gente tem um aplicativo e tem que, de quando em vez, atualizar, a gente tem que atualizar a economia brasileira para torná-la mais produtiva, torná-la mais competitiva. E aí se cria, com a saída da presidente Dilma, um ambiente para que se possa fazer algumas mudanças, onde nós tenhamos capacidade de voltar a investir, voltar a gerar empregos. São mais de 10 milhões de desempregados. E aí vem o discurso, não, vamos continuar defendendo o direito dos trabalhadores. Nada tira mais direito do trabalhador do que o desemprego. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. A crise afeta a todos. É muito grave. Senadora, segunda-feira, se passar e se não passar o impeachment na Câmara? Bom, primeiro eu quero aqui repetir a intolerância que paira sobre o Brasil. A gente acabou de ouvir isso. Parece que a culpa toda está centralizada na presidente Dilma. Boa vontade para um, mas para outra absolutamente nada mais. Nada mais. Eu, na minha opinião, que acho que não vai passar, e quero dizer que a gente espera contar muito com o apoio da oposição. Um apoio que ela não pôde contar até agora. Ela teve erro? Teve muito erro. Teve problema de diálogo? Não foi só com a oposição, foi com a sua própria base. Mas vamos corrigir, porque o que a gente ouve desde o início de 2015 é que tem que abrir processo de impeachment, e eles estavam atrás assim, de qualquer motivo para abrir. Abriram. E diziam, vamos abrir o processo de impeachment e vamos decidir de uma vez por todas para continuar caminhando. Então, nós temos que primeiro definir, vamos caminhar, aconteça o que acontecer. Agora, o que eu posso dizer, primeiro que a gente espera a compreensão e o compromisso com o país, porque nós não estamos tratando do PT, eu nem sou do PT, o meu partido é o PCdoB, nós não estamos tratando da figura da presidente Dilma, nós estamos tratando de um país de mais de 200 milhões de habitantes, um país que precisa superar essa crise, que, repito, não é só nós que vivemos em crise, o mundo inteiro vive em crise, e seguir criando novos empregos, porque enquanto, Mariana, o mundo inteiro e países ricos viviam um desemprego de 25%, aqui nós criávamos novos postos de trabalho, mas a crise chegou. O Brasil está então vamos resolver. Mas a minha preocupação, sabe qual é agora? Viu, rede Cássio? nacional, que é bacana. Viu, Cássio? Sabe qual é a minha preocupação? É que digamos que passe. Digamos que passe, aí, óbvio, que se passar, vai para o Senado, nós vamos viver um inferno lá no Senado. Agora, porque o julgamento, ele não é político, o julgamento é técnico, tanto que é o presidente Supremo que preside e tudo mais. O que é política é porque o julgamento se dá numa casa política, mas pela Constituição o julgamento tem que ser técnico. Agora, olha só, começa um processo no Senado e na Câmara o que vai acontecer? Abrir a comissão do impeachment do Michel Temer. É essa a calmaria? E tendo como substituto do Temer o Cunha. É essa a calmaria? O jornal New York Times hoje, o Brasil está tão complicado que está difícil até de explicar para os correspondentes que vivem aqui e que mostram a imagem do Brasil nos grandes jornais
fora do nosso país. E o New York Times destacou hoje que a presidente Dilma é alvo de parlamentares que têm seus próprios escândalos, e mencionando especificamente Paulo Maluf, Michel Temer, citado nas delações da Lava Jato, Cunha, réu no STF por corrupção. Então, a imagem do Brasil lá fora não é um preço também alto a se pagar? Será que o Brasil, que depende tanto de investimento externo também, com o impeachment, criaria esse cenário tão favorável à economia, como o senhor acredita? Mas os investimentos externos estão absolutamente bloqueados, parados, porque não há credibilidade, não há confiança. A presidente Dilma perdeu por completo a condição de governar o país. Mas eu vou fazer o seguinte, estamos em rede nacional ao vivo. Rede nacional ao vivo. Vou propor à senadora Vanessa um pacto entre nós dois para que ela possa trabalhar com o núcleo dela, de base do governo, e eu possa trabalhar com minha parte. Mas na oposição. Na oposição. Qualquer que seja o resultado, vamos nos entender. Se vier o impeachment, eu gostei disso. Venha para o nosso lado para ajudar. Claro. Não. Se não passar, me chame para conversar, que nós vamos conversar. Espera aí, música romântica a gente não tem, mas eu acho isso muito saudável. Está gravado, está ao vivo, vamos cobrar dela e cobre de mim. Sim. A partir de propostas, de compromissos para que a gente discute isso. O problema é que... Eu fui oposição, Cássio. Eu sei, eu também. Eu sou oposição há 15, Eu fui oposição, agora oposição anos, não é a pessoas, não é o país. Isso. Quantas vezes nós votamos em projetos... E aí, quanto a essa imagem externa, o que tem feito, né, mal ao Brasil é exatamente essa sensação de impunidade. Cada um tem que responder para os seus problemas. Uma reforma política absolutamente tá em pauta? necessária. Tem que se fazer. Tem que se fazer. Começa por algo, mas ela não consegue começar. E começa por algo que eu acho que a Vanessa é contra. Fim das coligações partidárias. Não é possível você ter um país com 40 partidos. A Câmara hoje tem essa sessão que vai durar 24 horas, Sim. porque a lei que regulamenta o impeachment é de 1950, quando nós tínhamos 5 partidos. Não, só que agora são 27. Que agora, cada um com uma se hora. Você montar um partido aqui no Brasil, depois você recebe dinheiro do fundo partidário. É um horror. Mas vamos ver o JP. JP, quero perguntas do público. Tem bastante, Tem bastante. Mariana? Inclusive, 2 internautas fizeram a mesma pergunta. Um deles só assinou OM, deixou simplesmente só as iniciais, mas outra é uma participação internacional. Nico Siqueira, de Austin, no Texas. Os dois gostariam de saber dos senadores, boa noite, senador, boa noite, senadora, o que deve ocorrer com os governadores, com os 16 governadores que também pedalaram se a presidente Dilma cair. Olha, posso? Pode. É aquilo que eu dizia, não é? Essa prática ela é comum, e não são só 16 governadores ou 14, não sei exatamente o número, atuais governadores que utilizam da mesma prática. Fernando Henrique fez isso, presidente Lula fez isso e nunca o Tribunal de Contas da União considerou isso crime de responsabilidade. Então, eles mudaram a compreensão, só que depois que eles mudaram a compreensão, a presidente Dilma também mudou. Sabe por quê? As pedaladas de que ela é acusada se refere a apenas um assunto, que é o Plano Safra. Um assunto, que é o Plano Safra. Porque ela mudou o procedimento Safra de grãos, tá, gente? Não o Joseph. Não. De safra de plantação, de agricultura, é isso aí, não é? Então veja, a gente vive um momento que a política é que está determinando. Por isso que a gente diz que é golpe. Porque se o crime não está caracterizado, eles estão usando um instrumento legal constitucional. O senador Cássio comenta. Muito rapidamente. E a gente vai para o pequeno intervalo para voltar para as considerações finais. Se me permitir, o Cássio falou da reforma política, eu acho fundamental, mas nós demos um passo importante, não vamos desconhecer. O Senado aprovou, eu votei a favor, eu não me lembro do voto do senador Cássio, podia dizer, mas eu votei a favor, tinha até um projeto, o fim do financiamento empresarial de campanha. Então, isso já está decidido, na próxima eleição será proibido. Foi uma decisão do Supremo, acho que é um passo importante. Só para esclarecer o telespectador, em respeito a quem participa do programa, que eu acho que é importante. Sim. Os governadores não podem fazer pedaladas, por uma razão simples. Na década de 90, quem tiver boa memória vai se recordar que exatamente porque os governos estaduais pedalavam, pegavam os bancos estaduais, faziam empréstimos para financiar um tesouro que não tinha dinheiro, um caixa que era frágil, e isso foi proibido, inclusive os bancos estaduais foram privatizados. A Paraíba tinha um Paraiban e foi fechado o banco. Mas não todos. O Paraná tinha o Banestado. Só para concluir. Mas o BRB tem em Brasília. Quase todos os estados perderam seus bancos. Por quê? Porque os governadores lá atrás pedalavam. A lei de responsabilidade fiscal proíbe que o controlador do banco tome emprestado no banco. E o que havia no governo Lula, Fernando Henrique, eram fluxos de caixa pequenos, de poucos milhões de reais por uma semana,
poucos dias. No governo da presidente Dilma foram 50 bilhões por meses. Mas isso era em 2014, que não está no processo. Já tem 2015. Já tem 2015. Mas 2015 é plano safra. Aí eles querem agora, vejam só, no desespero para tentar encontrar uma justificativa, querem explicar que o empréstimo bancário é uma prestação de serviço. Vocês, quando vão para o cheque especial, vocês estão tomando dinheiro emprestado e pagam juros. Isso. E vai chegar o momento em que o Senado vai dizer, é um contrato de prestação de serviço, então os bancos vão ter que provar mostrando o ISS que recolheram dessa prestação de serviço. Porque, na verdade, foi um empréstimo disfarçado, que eles chamam de prestação de serviço. Quando é empréstimo, a gente paga uns juros altíssimos por mês. Juros. Não, mas ele recebe também. É porque o contrato, a prestação... Gente, pedaladas fiscais é um assunto extremamente difícil. Agora, veja, e é por isso que o Senado vai ter importante o povo espaço perceber. Longo para julgar. Isso aí é uma contabilidade criativa, como se fala. E não é empréstimo. O relator disse. Olha o que contabilidade criativa. Gente, peraí, vamos para o intervalo. A gente já volta. A gente já volta. Voltamos ao vivo com os senadores Cássio Cunha Lima e Vanessa Graziotin. A gente vai dar mais uma passada ali na Câmara, porque ainda tem sessão, né, Mauro? Oi, Mauro. Continua a sessão, Mariana. Há cerca de 15 minutos, mais ou menos, Mariana, o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, encerrou uma sessão e imediatamente começou outra, porque as sessões elas têm 4 horas de duração pelo regimento, então uma sessão vai se emendando com a outra. Nesse momento temos mais um deputado do PRB discursando, o deputado Márcio Marinho, ele é do PRB da Bahia. Esses discursos vão continuar, não tem hora para acabar não. A tendência é mesmo que as sessões vão continuar se emendando umas às outras, provavelmente até chegar a hora da votação no domingo, talvez com um pequeníssimo intervalo entre elas. Mariana. Obrigada, Mauro. A gente vê que a Câmara trabalha com toda a celeridade quando quer. Bom, a gente recebeu aqui do Júlio Silva pelo Twitter, ele não quer fazer pergunta, só um comentário. No mundo político, os acusadores são tão sujos quanto os acusados. A gente está vendo isso em algumas situações. Júlio, obrigada pela sua participação. Aqui na tela você tem mais algumas. E agora eu tenho 1 minuto para cada um de vocês fazerem as considerações finais. Vanessa, começando com você. Ladies first, as damas primeiro. Mas nesse caso não é nenhuma vantagem, né? Não, porque vocês disseram aqui no intervalo que não esperavam viver uma situação como essa. É verdade, é verdade. Agora é isso que você diz. Eu acho que a gente encerra bem o programa com essa leitura que você faz do telespectador. Os acusadores da presidente Dilma, eles enfrentam uma situação muito mais grave. Então, eu acho que a minha obrigação é deixar claro, primeiro, que o que está em curso no país não é o impeachment, porque o crime não está caracterizado. Não é empréstimo. Quando eu digo que pedalada não é empréstimo, o próprio relator escreveu, o senador Cássio Cunha Lima disse no plenário. Eu até acho que não é, porque o Fernando Henrique fez. É político. Mas não pode. Então, não existe previsão constitucional. Então, a Constituição está sendo rasgada. Então, não é um impeachment, é um golpe. Segundo, eles dizem que ela perdeu completamente a capacidade de governar. Agora, imagina se passar presidente Temer e vice-presidente Eduardo Cunha. Nós vamos ter, será que uma situação de calma? Obrigada, Uma Vanessa. Situação tranquila? Claro que não. Senador Cunha Lima. Não vai ter golpe, vai ter impeachment, porque os crimes de responsabilidade foram praticados e no Senado nós vamos provar isso para dar uma chance ao Brasil. A Dilma será punida pelos seus crimes, Eduardo Cunha será punido pelos seus crimes, outros que estão sendo investigados devem responder pelos seus crimes também, para criar uma esperança nova para o Brasil. O que não pode é continuar do jeito que está. E eu tenho certeza que, repito o que eu disse no início da entrevista, o Congresso Nacional tem muitos defeitos, nós sabemos, mas nunca faltou na hora H, na hora decisiva, ao povo brasileiro. E o Congresso vai corresponder à expectativa do povo brasileiro, fazendo o impeachment da presidente Dilma. Bom, eu comparei no início do programa a sessão no Congresso a um drama ou a uma tragédia. Aqui, no nosso palco hoje, terminou em romance, clima de romance, porque os dois se comprometeram a se unir em torno de um Brasil melhor, qualquer que seja o resultado no domingo. Eu vou cobrar dos dois, tá bom? Muito obrigada pela participação. Obrigada. Obrigado. Até sexta.